Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 29 de dezembro. Nós continuamos então a nossa jornada pelas páginas bíblicas, percorrendo o livro do Apocalipse. Hoje iniciaremos o capítulo 2 e com ele a mensagem às 7 comunidades. São as 7 cartas às 7 comunidades. Que nós possamos então abrir nosso coração, prepararmos para hoje ouvir a primeira carta, a carta dirigida à igreja de Esmirna, convidando-os a não ter medo. Façamos então a nossa oração. Senhor, mais uma vez me coloco diante de vós para ouvir sua palavra. Quero dela alimentar-me, pois para mim é doce como mel, apesar de sua prática ser marcada pelo amargor. Como é difícil e desafiante vivê-la. Que a meditação do livro do Apocalipse me alimente em minhas lutas cotidianas, para que eu seja resistente frente a todos os obstáculos. Dai-me a coragem para denunciar as injustiças e anunciar um tempo novo, uma nova Jerusalém, marcada pela prática da justiça e da fraternidade. Que cada encontro com sua palavra seja verdadeira celebração da vida e da vossa graça que transborda na vida daqueles e daquelas que testemunham o Evangelho, entregando inclusive a própria vida, como os irmãos das primeiras comunidades. Quero ter a ousadia de viver vosso Evangelho, mesmo que me custe perseguição e martírio. Quero ser contado entre os bem-aventurados que buscaram a verdadeira felicidade e a alcançaram não apenas na vida futura, mas no encontro de irmãos, no sorriso e no abraço, na solidariedade transformadora, no cuidado com nossa casa comum, em gestos que fazem vosso reino vir até nós. Como é urgente, Senhor, compreendermos vossos sinais. A vida clama por cuidado. Não podemos desanimar. Nossa fé que nos fortalece, pois cremos que vós sois o Deus justo e que seu Filho, fazendo-se um de nós, nos ensinou a caminhar, que vencendo a morte, nos ensinou a crer. Que a vossa graça e a vossa paz nos abracem e nos façam sempre fiéis testemunhas do vosso amor, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso texto bíblico hoje é o capítulo 2, versículos de 1 a 7. Diz assim: Escreva ao anjo da igreja de Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, aquele que caminha no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, seu esforço e sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus. Você pôs à prova alguns que diziam ser apóstolos e não eram. Você descobriu que eram mentirosos. Você tem perseverança, sofreu por causa do meu nome e não desanimou. Mas há uma coisa que eu reprovo: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se então de onde você caiu. Converta-se e volte a fazer suas primeiras obras. Caso contrário, eu virei e tirarei do lugar o candelabro que você tem. Mas você ainda tem outra coisa boa: detestar as obras dos nicolaítas. Também eu as detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu farei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. As coisas presentes, apresentado no versículo 19 do capítulo 1, são as 7 cartas às 7 comunidades. Essas cartas são um apelo para que as comunidades se convertam ao projeto de Deus. As cartas seguem um esquema composto de 5 passos. Em primeiro lugar, vem o endereço: escreva ao anjo da igreja tal. Anjo é toda a comunidade que recebe a carta. O fato de as comunidades serem chamadas de anjo reforça a ideia de que elas vêm de Deus. Em segundo lugar, vem a apresentação de Jesus, que inicia sempre com as palavras "Assim diz aquele". Ela retoma, em geral, algumas das características de Jesus
descritas no capítulo 1, dos versículos 13 a 20. Em terceiro lugar, vem o julgamento da comunidade, que inicia sempre com a palavra conheço. O julgamento aponta as coisas boas e as ruins de uma igreja. As comunidades de Esmirna e Filadélfia não têm nada de negativo, e as de Sardes e Laodiceia não têm nada de positivo. Em quarto lugar, aparece um apelo particular a cada comunidade. Por exemplo, preste atenção, não tenha medo. E um apelo geral, mostrando que o que se diz a uma comunidade pode valer para todas. Trata-se da expressão quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, presente em todas as cartas. Em quinto lugar, vem a promessa ao vencedor, caracterizada em geral pela expressão ao vencedor. Nem sempre o quarto e o quinto passos aparecem na mesma ordem. Há cartas que terminam com a promessa ao vencedor, como é o caso de Éfeso, de Esmirna e Pérgamo, e cartas que terminam com o apelo geral, de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vejamos então este texto de hoje, a carta dirigida a Éfeso. Éfeso é a maior das 7 cidades do Apocalipse. A comunidade cristã havia sido fundada há 40 anos. Éfeso é a comunidade do discípulo amado, o berço do Evangelho de João. É compreensível, portanto, que do ponto de vista religioso tivesse certa ascendência sobre as demais comunidades, pois ela foi a pioneira na adesão ao projeto de Deus, o primeiro amor. Talvez seja útil ter presente a estratégia pastoral de Paulo, que a seu tempo aí residiu por cerca de 3 anos. Ele se preocupava em criar nas grandes cidades um núcleo cristão que, por sua vez, deveria dar origem a outros nas cidades menores e aldeias. É de suspeitar, portanto, que as demais comunidades tivessem, em relação a Éfeso, uma ligação afetiva, considerando-a uma espécie de comunidade-mãe. Os cristãos de Éfeso tinham consciência disso. Na cidade havia o culto a Ártemis. A essa deusa se atribuía, entre outras coisas, o dom da fecundidade. Por isso, os artesãos costumavam representá-la com a parte superior do corpo repleta de seios, símbolos da vida e fecundidade. Ela era, portanto, sinônimo de vida. Éfeso era um centro estratégico do ponto de vista comercial, cultural e, sobretudo, religioso. Por essa razão, o historiador romano Plínio a chama de Luz da Ásia, pois a partir dela se irradiava pela província tudo o que o Império Romano desejava que se pensasse e se fizesse. De fato, o Império Romano quis que Éfeso se caracterizasse como a cidade mais importante no que diz respeito ao culto ao imperador. Por 4 vezes ela recebeu o título de Neócores, isto é, zeladora do templo onde se cultuavam os imperadores romanos. Ao templo do imperador em Éfeso acorriam peregrinos de toda essa província. O título de Neócores conferia privilégios à cidade e estabelecia direitos e deveres em relação ao culto imperial. Os efésios se orgulhavam de serem os sustentadores ideológicos do sistema que, em nome da paz romana, mantinha quase a totalidade do mundo então conhecido sob a opressão política e a exploração econômica. Nessa grande cidade surgiu há 40 anos uma comunidade cristã, querida por Deus. Jesus se apresenta à comunidade como aquele que tem na mão direita 7 estrelas, aquele que está andando no meio dos 7 candelabros de ouro. Com essa afirmação, o Apocalipse põe em pé de igualdade todas as comunidades. Todas estão na mão direita de Jesus. O modo como ele se apresenta à comunidade chama a atenção. A mão direita é símbolo da ação e do poder. No Antigo Testamento, ela representa o poder com que Javé libertou seu povo do Egito. A comunidade tem muitas coisas boas.
Sempre se esforçou para perseverar, ou seja, sempre denunciou a sociedade injusta e resistiu. Conheço a conduta de você, seu esforço e sua perseverança. Sei que você não suporta os maus. Apareceram alguns dizendo que eram apóstolos. Você os provou e descobriu que não eram. Eram mentirosos. Certamente nessa comunidade havia pessoas que faziam média com o imperialismo romano. A comunidade teve a coragem de denunciá-las e de resistir a elas. Isso não aconteceu sem sofrimento. Você é perseverante, sofreu por causa do meu nome e não desanimou. São os conflitos que nascem por causa da profecia e da denúncia. A comunidade de Éfeso se caracterizava pela resistência. Todavia, tem também seus limites e fraquezas. Jesus, que caminha em meio aos 7 candelabros de ouro, denuncia: há uma coisa que eu reprovo: você abandonou seu primeiro amor. O que aconteceu? Certamente perdeu a capacidade de resistência. Abandonou o primeiro amor, como o povo de Deus do Antigo Testamento quando abandonava o projeto de Deus. Ela já não é mais comunidade mãe para as demais, pois se deixou envolver pela ideologia do Império Romano. Perdeu a profecia e deixou de resistir. Jesus não a rejeita, ao contrário, a exorta a retomar o caminho. Preste atenção, repare onde você caiu. Converta-se e retome o caminho de antes. Caso contrário, se não se converter, eu chego e arranco da posição em que está o candelabro que tem. Se não resistir ao imperialismo romano, a comunidade de Éfeso deixará de ser mãe para as demais comunidades. Para o autor do Apocalipse, somente as comunidades que resistem aos sistemas de morte é que podem ser consideradas mães para as demais comunidades. O que conta é a resistência. Jesus recorda outra coisa boa da comunidade. Ainda uma coisa boa você tem. Detesta a conduta dos nicolaítas. Também eu detesto. Os nicolaítas eram um grupo que achava ser possível ter os pés em 2 canoas, um na sociedade injusta e outro na comunidade que resiste e denuncia as injustiças. E garantiam que Jesus não teria enfrentado a sociedade injusta. Sua morte seria um faz de conta. Dissemos que em Éfeso havia o culto a Ártemis, deusa da fecundidade e da vida. Para o autor do Apocalipse, a fecundidade da comunidade está na capacidade de resistir e vencer os deuses que aprovam e sustentam o poder político opressor, Ártemis e o culto ao imperador. De fato, ao vencedor, a quem resiste, Jesus promete em prêmio comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Isso recorda 2 momentos importantes da Bíblia: a árvore da vida do paraíso terrestre, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 9, e as árvores da vida na Nova Jerusalém, Apocalipse 22, versículo 2. A vida, portanto, depende do modo como a comunidade resiste à ideologia da opressão do Império Romano. Quem anda por esse caminho encontra a vida, é herói vencedor. A carta à Igreja de Éfeso é um texto que fala a partir da realidade política e ideológica em que a comunidade vive. Desmascara a propaganda da idolatria, abala as pretensões dos que supõem que sua comunidade seja mais importante que as outras. Reforça a necessidade de resistência ao sistema e aponta na promessa ao vencedor para a verdadeira fonte da vida. Como já dissemos, em todas as cartas há um apelo igual: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que está nas cartas é voz do Espírito que agiu nos profetas e em Jesus, age em João e quer estar presente em todas as comunidades de todos os tempos e lugares. O que é dito à comunidade de Éfeso vale também para nós hoje. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós possamos abrir nossos ouvidos para acolher a palavra de Deus. E o que o Senhor diz à comunidade de Éfeso sirva também para mim, para a minha comunidade. Quais as coisas boas
da minha comunidade? Quais as ruins? Que nós possamos então pensar hoje em nossa comunidade o que o Espírito diz à nossa igreja hoje. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.